Hoje eu vou mostrar para vocês como melhorar a comunicação em uma palestra. Então tem alguns pontos que hoje eu vou falar e que são importantes para você que está começando a palestrar e quer se desenvolver dentro dessa área. O primeiro ponto é você contar uma história. Não importa o nicho, a área que você está querendo se desenvolver e falar, mas é importante você contar uma história. E tem algumas maneiras de você fazer isso. Talvez a mais efetiva é você pegar a história de um terceiro, você começar a falar algo que aconteceu com outra pessoa e depois se encaixar nessa história. E daí falar uma forma de que você consiga se encaixar naquele contexto. Isso é muito importante porque vai atrair o público e deixar ele um pouco mais preso dentro do que você tem para falar, dentro do que você quer passar de mensagem. E aí sim você pode fazer perguntas ali e jogar perguntas para o público baseado nessa história. Porque as histórias elas tendem a mexer com o nosso emocional e com o nosso senso de conexão. Então a gente tende a querer peraí, isso já aconteceu comigo? Ou aconteceu com uma pessoa que eu gosto muito? Então contar histórias é importante para qualquer palestrante que quer ter sucesso na área. O outro ponto parece muito óbvio, que é estudar o conteúdo que você quer passar da palestra. Daí pensar, é claro, vou dar palestra sobre um assunto que eu domino completamente, mas a gente pensa que é óbvio, mas as pessoas não fazem. Porque mais do que estudar o conteúdo e dominar ele, você tem que conseguir explicar ele. É muito diferente você saber um conteúdo e você conseguir explicar esse conteúdo. Então, a maior dica que eu posso te dar relacionada a isso é você fazer na frente do espelho, você fazer em voz alta, você inclusive se gravar, às vezes com o celular, às vezes só o áudio, para que você escute se você está sendo um bom explicador. Porque você pode ser uma pessoa que domina completamente aquele assunto, mas não desenvolveu a habilidade de explicar. Você pode, quando você vai explicar, acabar sendo muito prolixo, demorar muito para chegar ali no que precisa, no que é necessário para desenvolver aquele assunto. Então desenvolva essa habilidade de explicar algo, e não só de saber e entender. E grave, porque você vai ver que vai conseguir desenvolver mais rápido essa habilidade de ser um explicador. O ritmo de fala é muito importante. Quando você está numa palestra, você não pode deixar somente um ritmo, porque a pessoa vai se cansar. Então vai ter momentos que você vai ter que ter um ritmo de fala maior, uma entonação maior, principalmente quando é algo que você quer destacar dentro da sua comunicação. Com certeza, quando você for escrever ou colocar tópicos da sua palestra, você vai colocar os momentos que são os mais enérgicos. Talvez o que você mais queira chamar a atenção, talvez uma história que você queira envolver mais a pessoa. E aí você tem que ter ritmos diferentes de fala. Quando você vai contar uma história que envolve um suspense de algo que você vai falar no final, você não pode entregar todo esse suspense no começo, antes ali de você chegar no ponto focal. Você tem que ter uma fala de trazer a pessoa para perto de você, às vezes até falar mais baixo para a pessoa gerar uma aproximação ali de querer ouvir o que você está falando, até você chegar no ponto alto e mais enérgico. Então essa habilidade de você conseguir colocar uma entonação maior ou menor está muito ligada ao sucesso da sua palestra. Vão ter momentos que você tem que falar mais rápido, mais devagar ou de uma forma mais assertiva. Mas o importante também, claro, é você ter uma fala que alcance todos que estão ali naquele local. Pode ser que seja um local que seja para 50 pessoas ou para 5 ou 10 mil. E, claro que, geralmente, quando tem mais pessoas, você vai estar com o microfone, mas mesmo assim, a sua fala tem que alcançar a todos. Você vai imaginar que a sua voz é como se fosse uma flecha, e você tem que tacar ela e atingir até o fundo, para conseguir que todos sejam contemplados pelo que você tem a dizer, com a entonação certa e com o jeito certo. Essa é uma tarefa que não é muito fácil. Mas a partir do momento que você vai se desenvolvendo e você vai testando e principalmente colocando histórias dentro das suas palestras, você vai ficando bom nisso. Uma outra dica que é muito importante é o feeling. E o feeling ele é curioso, porque ele é também meio que igual quando você tem o timing de uma piada, que você lança ela na hora certa ali, quando o público está pronto para ouvir aquilo.
Isso é algo que, claro, só a questão empírica que vai fazer você se tornar bom nisso. Então, essa parte de você conseguir imprimir isso na sua palestra não é muito fácil, certamente, você ter o feeling. Mas uma forma de você adquirir esse feeling é por meio da observação. É muito importante que durante uma palestra você esteja olhando no olho das pessoas. Você olhe para elas. Você olha para um, olha para outro, não fique só fixo num ponto. Então você está entrando para palestrar, dá um tchauzinho ali na frente, não importa se tem alguém que você conhece. Olhe para as pessoas, gere conexão. Porque quando você for ativar o feeling para querer saber se a plateia está gostando ou não, você já começou essa linha de conexão, essa linha de vínculo. E aí você vai ver se a pessoa está impaciente, se ela se inclinou para frente que ela quer ouvir mais, se ela está conversando e se dispersando. Então é muito importante você olhar para a plateia para você perceber as reações. E as reações vão te dar resposta. A reação ela é ouro. Ela é como num processo de venda, quando a pessoa fala não quero isso e você pergunta por que você não quer? A pessoa começa a dar objeções e você pensa naquelas objeções para conseguir realmente melhorar o que você está fazendo. A mesma coisa ali. Quando você vê que uma pessoa está dispersa, você não pode ficar, vou ficar chateado, não quero mais dar palestra. Não. Aquilo serve para que você aprenda um pouco mais sobre aquele público. Porque às vezes o assunto ele está monótono. Às vezes falta uma história, às vezes falta uma conexão, às vezes falta uma entonação, às vezes falta até uma brincadeira de você colocar, ergam os braços, ou repitam comigo, ou falem alguma coisa. Podem ver que é uma técnica muito comum, principalmente de coachings que palestram para centenas ou milhares de pessoas. Eles falam, falem comigo tal coisa, repitam isso. Então eles deixam de forma a criar esse vínculo, a criar esse sentimento, criar essa conexão. E eles começam a ler a plateia para saber o que eles querem naquele momento, o que eles estão precisando. É importante porque o feeling às vezes vai falar para você só andar um pouco mais, ficar parado um pouco mais, olhar mais para as pessoas. Mas observe a reação delas, para que você tenha sucesso. Essas dicas vão fazer com que você seja um ótimo palestrante. Você vai conseguir se expressar, dominando bem o assunto. Gesticulando, você não pode também ficar parado, mãos no bolso, porque mostra que você está ativo, que você quer passar aquele conteúdo e que você tem emoção. A pessoa que fala gesticulando mostra que ela está à vontade e quer manifestar suas emoções. Quando a pessoa fica imóvel, mostra que ela é somente talvez uma pessoa técnica. Talvez até entende do conteúdo, mas não sabe expressá-lo. E expressar é algo que um palestrante tem que saber fazer, porque ele tem que ser um bom comunicador. Então utilizem essas dicas, tenho certeza que a próxima palestra de vocês será um sucesso.